Todos nós sabemos que histórias são difíceis e escrever é um trabalho cansativo. Então nós buscamos formas mais fáceis. E é isso que eu vim fazer hoje. Eu venho aqui para todos vocês com 5 passos que eu uso para criar histórias do zero e como você também pode usá-los para criar as suas também. Vou passar com você por todos os passos e como você pode aplicá-los de formas diferentes para criar um platô de histórias nesse pequeno vídeo. Número 1. Decida o gênero da sua história. Antes de tudo, o gênero é uma das partes mais importantes, se não a mais importante, que você tem que decidir antes de começar a criar as suas histórias. O gênero é o que define uma boa parte do seu tema e ele pavimenta uma pista para você conseguir seguir para onde você quer. Por exemplo, você quer criar uma história como Drácula, então seus gêneros principais seriam ficção gótica e terror. Você quer criar uma história de 2 amantes, então seu gênero principal seria romance, e assim por diante. Você pode ter uma quantidade variada de gêneros, mas eu recomendo que você escolha até 2 no máximo. Outros gêneros vão vir de acordo com o que você escreve suas histórias, mas você precisa dos gêneros principais que vão decidir o caminho para você seguir. Como exemplo, vou selecionar romance e ficção. Com esses 2 selecionados, você tem que escolher número 12. Escolha o estilo da sua história. O estilo da sua história é a segunda parte mais importante de decidir uma história, logo atrás do gênero. Ele é o que define como será a aparência da sua história. Se o gênero é a pista, então o estilo é o caminho que você escolhe quando vai seguir por aquela pista. Por exemplo, você pode escolher um estilo mais simples, como medieval, ou seguir algo mais complicado, como steampunk ou um pós-futurista. Vamos pegar steampunk. Um mundo utópico vitoriano com máquinas fantasiosas usando ficção científica para dar uma explicação para tudo. Próximo passo agora é número 13. Crie um personagem para essa história. Após selecionar os gêneros e o estilo da sua história, agora você deve fazer um personagem. Este que deve representar o protagonista, ou aquele que vai seguir a história, como Hércules ou Perseu. Você tem que decidir 3 pontos quando vai fazer esse personagem. Quem é ele? O que ele faz e por que ele faz. Vamos de exemplo. Oliver Tillian, o homem da cidade de fulano de tal, trabalha numa fábrica de engrenagens para sustentar sua esposa. Viu? Já temos uma boa base com isso. Agora, número 4. Crie uma causa que faça o seu protagonista se mover. Essa parte é reservada para o objetivo que você vai fazer o seu personagem se mover. Pode ser qualquer coisa, desde ficar pobre até ter um simples querer para se tornar algo por alguma coisa. Vamos continuar com o Oliver que fizemos anteriormente. Durante um de seus dias de trabalho, ladrões invadiram sua casa e mataram sua esposa, fazendo com que ele jurar vingança àqueles que fizeram isso. Assim como o personagem pronto, damos a ele um objetivo claro com o caminho que ele vai seguir. Então, temos o número 5. Pense no final e como ele pode chegar lá. Por fim, com tudo isso, podemos chegar finalmente a preparar o final, entre aspas. Não necessariamente o final da história, mas sim o que vai acontecer e por que vai acontecer aquela coisa. Vamos voltar para o Oliver. Ele consegue ir atrás dos ladrões e logo ele descobriu, após algum tempo de interrogação, que eles trabalham para o dono da empresa que o protagonista trabalha, levando essa história num ponto onde ele deixou o trabalho pela vingança. Basicamente, começando a nova parte da história. Dele indo atrás do chefe dele, que provavelmente nem sabe a existência dele. Então, com essas informações, vamos criar uma história. O ano era 1876. O mundo está numa era de avanços tecnológicos e industriais. Fábricas e máquinas são dominantes aqui, necessitando de uma grande parte de mão de obra para a operação dessas máquinas, gerando vários empregos de baixo custo para a população pobre. Uma dessas mãos de obra é um homem chamado Oliver Tillian, vindo do oeste com a sua esposa pela esperança de um trabalho garantido, como dita pelas propagandas trabalhistas de vários empreiteiros lá. Ele trabalha numa empresa chamada Peças Metagor, uma empresa com várias fábricas pela cidade que se especializa na fabricação de peças sobressalentes para diversas máquinas, carros e armas dessa nova época que atinge o mundo. Tudo corria bem até que as coisas começaram a ficar apertadas e ele começou a ficar sem dinheiro para suprir a sua família e foi pedir ao seu chefe por um aumento. O seu chefe, chamado Carantino,
decide ajudar um homem que quer sustentar sua família e decide aumentar o seu salário. Feliz e contente, ele volta para casa após 12 horas de trabalho, mas ele é surpreso pela vista de sua casa revirada e sua esposa morta. Ele decide se vingar e deixa seu trabalho para perseguir esses ladrões. Após alguns dias, ele encontra esses ladrões e começa uma luta com eles, acabando com os ladrões que mataram sua amada, mas ele deixou um deles vivo. Após horas de interrogatório, o bandido abre a boca e fala tudo. A informação deixou de boca aberta. Seu chefe, Tarantino Metagor, o dono da companhia, usa esses ladrões para roubar a casa de seus trabalhadores, que começam a ficar fracos e sem dinheiro pela falta de pagamento da empresa, para que venham novas vagas de trabalhadores fortes para a fábrica. Ele decide acabar com isso e começar a preparar um plano para derrubar o tirano de seu chefe e acabar com isso de uma vez por todas. Viu? Eu levei menos de 5 minutos para pensar nessa história. Claro, não é nada especial, mas como vocês podem ver, é um ótimo exemplo de como vocês podem, com esses 5 passos, criar sua história. O que inclusive não precisa nem ser o protagonista, pode ser qualquer personagem. Poderíamos usar esses passos para o vilão da história, o ajudante do protagonista, ou apenas qualquer personagem aleatório para qualquer história que você queira escrever.